Eu sou o Leandro Viana e o vídeo de hoje vai ser sobre um personagem que vai dar o que falar na série House of the Dragon. Então, se tu não se importa com spoilers, esse vídeo é perfeito pra ti. Vamos falar dessa criancinha linda da foto, Aegon II Targaryen, e pra quem olha pra esse mimoso, nunca vai desconfiar que ele é o capiroto em pessoa, é o anticristo na vida da Rhaenyra, é um personagem nível Joffrey pra gente odiar. Então, nesse vídeo, vamos te contar toda a história de Aegon II. Aegon é o filho do rei Viserys com Alicent, do segundo casamento do rei, na verdade, e o Aegon chegou assim para bagunçar toda a sucessão do trono, que estava assim destinado à sua irmã, a Rhaenyra, que é fruto então do primeiro casamento do rei Viserys. E o Aegon, ele recebeu seu nome por insistência da sua mãe, a rainha Alicent, em homenagem ao Aegon, o Conquistador, né? Esse é o Targaryen que montou o dragão Balerion e conquistou, unificou os reinos. Resumindo, é o primeiro a se sentar no trono de ferro. O Aegon teve mais 3 irmãos, teve 2 homens, o Aemond e o Daeron. Teve também uma irmã, a Helena, no qual ele se casou. E mesmo que o rei Viserys tivesse agora 3 filhos homens, ele nunca alterou sua palavra. Quem iria suceder o rei assim seria sua filha Rhaenyra. E essa decisão foi sacramentada em testamento, né? Não preciso nem dizer que a rainha Alicent não concordava com essa escolha de nomear Rhaenyra como herdeira do Trono de Ferro, né? Ao invés de nomear o seu filho mimosinho ali. O Otto Hightower, o mão do rei, né? O pai da rainha Alicent, tentou intervir, tentou encorajar o rei Viserys a mudar de opinião, mas o rei estava convicto e dispensou então o Otto da sua posição de mão do rei. Tem assim uma pequena diferença da série para os livros, né? Pelo menos até agora, porque vendo essa situação, que essa situação não ia para frente, a Alicent tentou ali convencer o seu marido a casar o Aegon com a Rhaenyra, né? A fim de garantir que o filho ele realmente fosse o próximo rei. Tinha uma diferença lá de 10 anos entre as crianças, e a Rhaenyra e o Aegon, eles não se davam bem, sabe? E vendo as intenções da sua esposa, o rei Viserys assegurou então que sua filha Rhaenyra se casasse então com Laenor Velaryon. A partir daí, a atenção só aumentou na corte, os nobres do reino começaram a se dividir entre apoiar Alicent e o seu filho Aegon, ou então apoiar a Rhaenyra como sucessora. E nisso surgiram 2 grandes facções. Os verdes, que apoiavam assim que o trono deveria ser de um herdeiro do sexo masculino, e os negros, que apoiavam então a Rhaenyra. Essas cores elas foram escolhidas de acordo com os vestidos que a Alicent e a Rhaenyra elas usaram lá em um grande torneio em Porto Real. E voltando a falar do Aegon, aos seus 13 anos de idade, o príncipe, ele se tornou cavaleiro de dragão, teve uma conexão lá com o dragão Sunfyre, que vai ser muito, mas muito importante para a história, tá? Ele é considerado o dragão mais lindo, mais belo que já foi visto, com escamas douradas assim que brilhavam com o sol e também com asas com uma membrana rosa claro. As chamas do Sunfyre também eram douradas e como um dragão, o Sunfyre também era considerado um lutador formidável. Nesse meio tempo, a Rhaenyra e o seu tio Daemon, que já estavam viúvos, eles se casaram e algum tempo depois tiveram um filho, e adivinha só o nome da criança? Sim, Aegon também. Com certeza foi um jeito assim de dar uma cutucada e ofender indiretamente a rainha Alicent e o seu filho, que se chamava Aegon. E finalmente então chegou o dia em que o rei Viserys ele morreu, né? A sua herdeira Rhaenyra, ela estava nesse momento grávida, estava lá em Pedra do Dragão, porém a Alicent, em um plano mirabolante ali, fez com que ela não fosse informada da morte do pai. Então Porto Real, que estava sob o controle dos verdes, eles garantiram que nenhuma informação sobre essa morte vazasse e mantiveram então o corpo do rei por 7 dias enquanto planejavam a coroação do Aegon ao trono. O príncipe Aegon, ele nunca teve interesse em suceder o seu pai, né? Não queria fazer parte desse complô. Só que daí, meus amigos, a rainha Alicent convenceu o filho que a Rhaenyra iria matá-lo, porque ali o guri, ele seria uma grande ameaça para o seu reinado, né? O Criston Cole também tentou convencer ele, disse que a Rhaenyra também mataria os irmãos do Aegon, né? Sendo assim, 10 dias
dias depois da morte do rei, Aegon foi coroado ali pelo Criston Cole, que colocou a coroa do Aegon o Conquistador na cabeça do Aegon II. Quando a Rhaenyra ela ficou sabendo, ela já entrou em uma rebelião aberta, se autocoroou em Pedra do Dragão, só que o Aegon ele manteve as aparências em Porto Real, ele controlava as riquezas da cidade, usava a coroa e também a espada de aço valeriano da família, a famosa Blackfyre. Porém, quando o Aegon ele foi informado que a irmã também havia se coroado, né, ele ficou louco, exigiu a cabeça dela e também do Daemon, e a partir daí o reino então literalmente se dividiu em dois, e não demorou muito assim para que inúmeras batalhas surgissem e começou a Guerra Civil, conhecida como a Dança dos Dragões, uma das guerras mais violentas que já existiu em Westeros. Para vocês terem uma ideia, assim, logo no começo, o príncipe Aemond, o irmão do rei Aegon II, o príncipe Aemond matou Lucerys Velaryon, que era filho da Rhaenyra, né? E quando o Aemond voltou para o reino, ele foi recebido com um mega banquete assim de boas-vindas, dado pelo então rei Aegon. Nesse momento, a Alicent e o seu pai, o Otto Hightower, já estavam meio preocupados, né, com a repercussão da morte do príncipe. E não demorou muito para a vingança acontecer. O príncipe Daemon ele mandou 2 assassinos chamados Sangue e Queijo, que se infiltraram na Fortaleza Vermelha e vingaram a morte do Lucerys. Como eu falei antes, o Aegon ele se casou com a sua irmã chamada Helena e tiveram 2 filhos gêmeos, né, o Melor e o Jaehaerys. Os assassinos então confrontaram a rainha Helena e fizeram ela escolher qual dos 2 filhos iria morrer. Ela acabou escolhendo o Melor e desse jeito então, olha só a loucura, os assassinos mataram um outro filho, o Jaehaerys. A rainha Helena, ela nunca conseguiria, assim, superar o que aconteceu, né? Tipo, em lugar dela, então ela entrou em uma depressão e tristeza profunda. Infelizmente, né, esse é o preço da guerra, os inocentes acabam pagando, assim, o preço de tudo. A partir daí, o Aegon e a Helena, eles começaram a dormir em quartos diferentes e o rei começou a se embebedar, a beber muito, para tentar superar tudo que ele estava passando. E assim, a gente teve vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, e um deles, o Daemon, ele conquistou Harrenhal, e isso deixou o Aegon furiosíssimo, que demitiu na hora o seu avô, o Otto Hightower, do cargo de mão do rei e nomeou Criston Cole para o seu lugar. E com isso, sim, eles foram para uma ofensiva e sitiaram Pouso de Gralhas, que era uma fortaleza perto de Pedra do Dragão, local onde Rhaenyra se encontrava. A Rhaenyra não enviou nenhum exército, mas sim a sua ex-sogra, a Rhaenys Velaryon, que foi montada no seu dragão, o Meleys, e então nós tivemos uma batalha de Rhaenys contra Aegon e Aemond e, claro, os 3 dragões. O Sunfyre, o dragão do Aegon, acabou gravemente ferido e caiu por cima do Aegon, que ficou todo quebrado, com metade do corpo queimado ali, teve a bacia fraturada, as costelas quebradas, a armadura derreteu no seu braço esquerdo, nossa, assim, ó, um horror, né? Levou aí 1 ano para ele se recuperar, tomando só as doses do leite de papoula, que deixava o Aegon meio dopado e sonolento. Ah, e só para contar, no final da batalha, o Aemond, que montava lá o dragão Vhagar, acabou matando a Rhaenys e seu dragão, o Meleys, e assim ele conseguiu levar o seu irmão Aegon de volta para Porto Real. Mais tarde, a Rhaenyra, ela conseguiu tomar Porto Real, só que o Aegon conseguiu lá escapar, e olha que reviravolta, ele foi então para Pedra do Dragão, né, trocaram de lugares, e lá ele conseguiu convencer as pessoas que apoiavam a Rhaenyra a mudar de lado e ajudar ele a tomar a ilha para si. Lá em Pedra do Dragão, a filha do Daemon, a princesa Bella Targaryen, tentou defender o local, lá tivemos mais uma luta com dragões, e dessa vez o Aegon tentou pular das costas do Sunfyre e acabou quebrando as 2 pernas no ato. Dessa vez ele ia recusar lá o tratamento com o leite de papoula. E a Bella, ela foi colocada nas masmorras de Pedra do Dragão. E agora é a cena que vai ser a mais chocante da série, podem confiar. Quando a Rhaenyra ela estava perdendo lá o controle de Porto Real devido a uma revolta popular, ela decidiu voltar para a Pedra do Dragão sem saber que o lugar estava assim sob o domínio do seu meio-irmão e rival, o Aegon. Chegando na fortaleza, a Rhaenyra ela foi então aprisionada pelos Verdes,
levada por irmão para ser julgada e condenada como uma traidora. Daí, meus amigos, depois de uma vasta troca de insultos, o Aegon ele decidiu dar Rhaenyra como comida para o seu dragão Sanfari. Sim, essa é uma das mortes mais chocantes, e tudo isso na frente do filho da Rhaenyra, que também se chamava Aegon. Tiveram alguns desdobramentos, né? O Aegon conseguiu fazer alguns acordos para voltar para Porto Real, e como o rei ele não conseguia nem subir mais os degraus do Trono de Ferro, ele estava muito fraco, colocaram até um troninho de madeira acolchoado ali para ele, com um cobertor, claro, para que ninguém visse as suas pernas que estavam deformadas devido a todas essas batalhas. E mesmo assim, ele continuou ainda tendo vários atos, decisões de pura maldade. E com os exércitos inimigos se aproximando, e com praticamente assim ninguém mais do lado verde para defender o Aegon, a derrota já era iminente. O Lord Corlys Velaryon, ele aconselhou assim o rei a abdicar do trono, se juntar à Patrulha da Noite, assim, mesmo com a rainha Alicent, lembrando que eles ainda tinham reféns para tentar ali alguma negociação. O Aegon se recusou a qualquer tipo de rendição, ainda ordenou que cortassem as orelhas do príncipe Aegon, que era o filho da princesa Rhaenyra lá. Só que antes de que qualquer pessoa machucasse o jovem, o rei Aegon II foi misteriosamente envenenado pelos seus próprios homens. Ninguém sabe exatamente quem envenenou o vinho que o Aegon bebeu, embora alguns suspeitos foram presos após o ocorrido. Após isso, então, Aegon, o filho da Rhaenyra, ele virou o novo rei, e aqui acabou a Dança dos Dragões. Essa briga familiar entre Rhaenyra e Aegon, a Dança dos Dragões, foi responsável pelo declínio da casa Targaryen. A guerra deixou pouquíssimos dragões vivos, e ainda os outros que nasceram depois eram pequenos, deficientes, o que levou então a raça à extinção, né? Pelo menos por alguns anos, porque a gente sabe o que acontece lá em Game of Thrones. Enfim, isso é apenas o que a gente pode ver do lado da história por parte do Aegon II, que também está muito relacionado com a Rhaenyra. Tem muitos outros personagens, histórias, batalhas que eu nem mencionei. Mas agora me conta aí se vocês estão gostando de House of the Dragon, se leram o livro, o que estão achando dessa adaptação, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fica ligado no Nerdverso e até o próximo vídeo.